A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7% no trimestre terminado em março. É o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Houve um aumento de 0,8 percentual em relação ao trimestre anterior e uma queda de 0,9 percentual quando comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar da alta na comparação trimestral, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em março em toda a série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Ao todo, 7.700.000 pessoas estão sem emprego no país. E um estudo aponta que houve um aumento da participação dos jovens no mercado de trabalho. O número dos chamados nem, aqueles que não trabalham nem estudam, chegou ao menor patamar desde o início da série em 2012. A Vitória tem 23 anos e está terminando o curso de Direito. Desde o ano passado, faz estágio na área. Tem muita gente buscando um emprego e cada vez mais as empresas elas estão mais criteriosas, às vezes saber mais inglês, matemática. Um levantamento do Ministério do Trabalho, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, revela que o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados nem, caiu e chegou ao menor patamar da história. 5.300.000 pessoas. A taxa de desocupação entre quem tem de 18 a 24 anos recuou de 25% em 2019 para 14% no ano passado. Se a gente não garantir para a juventude boas oportunidades para o mercado de trabalho, o que vai ser do nosso futuro, inclusive econômico, né? Segundo especialistas, a expansão do ensino técnico e os programas de aprendizagem ajudaram a aumentar o número de jovens no mercado de trabalho. Comércio, serviços e tecnologia são os setores que mais contratam esse público atualmente. O número de estagiários também cresceu bastante. Em 2023, eram 642.000. Agora, só nos 2 primeiros meses deste ano, já são 990.000, um aumento de mais de 54%. Com isso, vai ter uma possibilidade de que todos nossos jovens acompanhem as transformações econômicas. A expectativa para a Vitória e para tantos outros jovens é que, com programas de incentivo, seja mais fácil se colocar no mercado de trabalho. A gente sempre tem que buscar, saber cada vez mais. E cada vez que a gente sabe mais um pouquinho, a gente vê que precisa estudar mais. Então, estou aí para aprender cada vez mais. Pois é, e a contratação de profissionais com mais de 50 anos de idade aumentou no Brasil. Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostra que esse crescimento foi de 8,8%, com a criação de quase 700.000 novos postos de trabalho para as pessoas nessa faixa etária. Para obter esse resultado, foi feita a comparação dos dados referentes aos anos de 2024 e 2023. Nos casos dos trabalhadores com menos de 50 anos, o aumento foi de apenas 2,9%. Apesar disso, em números absolutos, as contratações nessa faixa etária superaram a marca do 1 milhão. Para a gente falar mais sobre esse cenário do mercado de trabalho, eu quero fazer conexão com o especialista em neurocomunicação e gestão empresarial, o Jota Júnior. Jota, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Olá, Jonathan, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco sobre os dados divulgados hoje do IBGE, que mostra aí uma queda em relação ao número de trabalhadores empregados no país. A que se deve essa desaceleração no mercado de trabalho, na sua visão? Olha, eu entendo que tem duas grandes vertentes para isso, né? Uma é a questão do aumento do trabalho informal ou a pejotização, ou seja, pessoas trabalhando como empresa, né? E outra pelo momento econômico, essa expectativa que a gente tem aí de inflação, isso também desanima, né? O empregador a buscar mais mão de obra, investir num momento como esse. Mostrou aí também em relação aos jovens, né, que sempre tiveram dificuldade no ingresso ao mercado de trabalho. Mostramos já em outras ocasiões aqui na Record News a questão dos jovens também saírem rapidamente dos empregos, né, ser diferente das gerações anteriores em que a pessoa ficava longos anos no mesmo emprego. Hoje é um perfil um pouco diferente. Ainda assim, não é? Quais são os principais desafios para atrair os jovens para o mercado de trabalho e para fazer esses jovens entenderem também que a realidade das redes sociais, daquilo
que essas pessoas veem através das telas é diferente do dia a dia, da prática, da vida adulta. Eu vejo que a maneira mais interessante para poder atrair é a gente perceber que o jovem de hoje ele não se atrai ao trabalho, né, ao mercado de trabalho, pelos mesmos motivos que nós, que já estamos no mercado de trabalho há maior tempo, né? O jovem hoje ele procura propósito, quer dizer, se ele não se identifica com os valores da empresa, se ele não consegue perceber que a empresa compartilha dos mesmos princípios, das intenções, que ela tem uma visão ampla, não exclusivamente do lucro, mas uma conexão com o meio ambiente, com os aspectos sociais, né? Isso vai ser menos atraente para ele, né? Então, uma forma de fazer isso é mostrar para esse jovem, trazer propósito, que é com o que ele vai se conectar com a empresa. Agora, ensinar os jovens desde cedo, como já era comum, né, na minha geração, na sua, enfim, que a gente precisa de fato estudar, conquistar um emprego, isso é dever dos pais, é um papel que precisa ser discutido dentro de casa, nas escolas também, ou é algo mais amplo que a gente ainda precisa encontrar uma definição, uma maneira de deixar isso mais convidativo para trazer esses jovens ao mercado de trabalho? Olha, eu entendo que a responsabilidade, né, com os jovens para prepará-los aí para uma vida adulta, principalmente no aspecto profissional, é de todos, né? Se somente a família se preocupar com isso e ele não encontrar oportunidade no mercado de trabalho, não vai funcionar. Se tiver oportunidade no mercado de trabalho, como a gente vê até hoje, que tem algumas empresas, alguns setores que estão tendo dificuldade de contratar esses jovens ou contratar pessoas, porque essas pessoas não estão qualificadas, por exemplo, também vai ter, né? Se o governo, se as políticas públicas também não motivarem isso, o desafio vai ser maior. Então, é responsabilidade de todos, seja através da educação, seja através de fornecer estrutura para que isso aconteça, né? E programas, etc. e tal. Jota, ao mesmo tempo em que a gente tem uma diminuição do interesse dos jovens, ainda que a reportagem anterior que a gente mostrou parece ser um cenário um pouco mais animador em relação a isso, essa mudança de perfil, a gente tem, com essa ausência de jovens interessados no mercado de trabalho, o retorno de pessoas com mais de 50 anos de idade, notícia que eu trouxe há pouco. Ou seja, são pessoas que acabam sendo beneficiadas com essas vagas disponíveis no mercado. Agora, para quem ficou um tempo longe do mercado de trabalho ou até mesmo para quem quer ingressar, o jovem que busca o primeiro emprego. O que fazer, não é? O que falar na hora da entrevista de emprego? Como realmente se destacar ali durante o processo de seleção para uma vaga que essa pessoa esteja concorrendo? Eu entendo que hoje o mercado de trabalho ele demanda muito, além do conhecimento técnico, né, uma atualização profissional, você dominar tecnologias, você conhecer muito de uma área específica, né, ele também busca a questão da versatilidade e o que a gente chama das soft skills. Ou seja, você saber trabalhar em equipe, uma questão que está começando a tomar vulto hoje é a questão da intergeracionalidade, né, quer dizer, as pessoas saberem se comunicar com outras gerações. E isso é tanto para o jovem, que precisa entender, né, que ele vai se relacionar com pessoas mais velhas. A gente tem caso hoje aí de 5 gerações até atuando na mesma empresa, no mercado de trabalho, num time. E a outra questão é o aspecto da experiência, ou seja, a experiência ela só é adquirida com o tempo. Você consegue dar conhecimento para as pessoas dentro de um certo espectro de tempo, mas a experiência, ela vem com a vivência. E aí eu acredito que está a grande oportunidade. As empresas entenderem que quando você coloca 2 gerações distintas trabalhando juntas, isso traz uma potencialidade para a empresa, para a equipe que está trabalhando, que é fantástica. Com relação ao mais velho, né, a quem já está na outra ponta desse espectro do tempo, é ele também se informar, se atualizar. Por quê? Porque muita coisa mudou no mercado de trabalho de quando ele entrou para até hoje. Então, ele também precisa buscar essa atualização. Ou seja, se desenvolver sistematicamente é fundamental nesse sentido. Pois é, e que as pessoas que estejam em cargos de liderança também consigam
enxergar esse talento, né, de cada profissional, não tratar as pessoas da mesma maneira, porque aí fica tudo difícil, né? Acha que todo mundo acaba não tendo a capacidade para aquela determinada função, quando na verdade é apenas um olhar distinto que vai fazer com que esse profissional consiga se destacar na empresa. Jota, obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Bom feriado para você amanhã e até uma próxima. Obrigado igualmente a vocês.